Matilda, o musical, filme original Netflix, já está disponível na plataforma. Lançou ontem, dia 25 de dezembro. Feliz Natal para você, para sua família, boas festas, feliz Ano Novo e que a gente possa ter muitos filmes bons, muitas séries boas para a gente assistir nesse próximo ano. E é claro que seus sonhos, suas metas possam ser alcançadas. Vamos para o que interessa. Matilda, um dos últimos filmes para ser lançado na Netflix, um dos filmes do ano de 2022. Tem um elenco muito bacana: Emma Thompson, Steven Graham, Lashana Lynch, Andrea Riseborough. Tem a protagonista Matilda, que é interpretada pela Alicia Ware, e a direção é pelo Matthew Warchus. O filme conta a história da Matilda, aquela história clássica que a gente já conhece, viu várias vezes na sessão da tarde, só que dessa vez musical. Pelo que eu entendi aqui, esse filme foi adaptado de um musical, um musical que foi realizado provavelmente na Broadway, né, dessa história, que é a adaptação de um livro. E nesse filme, antes de falar desse filme, eu queria só deixar claro que eu gosto de musicais. Eu falo muito mal de High School Musical, mas eu gosto, foi filme da minha infância, na minha adolescência. Eu gosto de High School Musical, mas eu não gosto só de coisa ruim ali como High School Musical. Eu gosto de La La Land, Cantando Estações, eu gosto de Hairspray, Em Busca da Fama, é legal, um pouco cafona, mas bacana. Também gosto do Os Miseráveis, por mais que não tenha dança, mas o canto ali, gosto muito dos Miseráveis. O que mais? Tic Tic Boom, amei, é um dos melhores filmes da minha vida, filme com Andrew Garfield. E acho que é isso que eu queria citar. Eu gosto de musicais, só que Matilda, o musical, é muito chato, é muito cansativo. As músicas não pegam, não ficam, não são chiclete. Inclusive eu achei na versão legendada com áudio original para saber justamente a obra que foi realizada, né, nua e crua, mas pelo jeito teve adaptação também das músicas em português. Em certo momento eu parei, mudei e a canção estava em português. Então teve todo um trabalho de roteiro para o português, mas o que eu estou falando é da versão em inglês, com áudio original. É muito chato, cansativo, as músicas não pegam. O filme ele segue com os diálogos em dois formatos, a narrativa em dois formatos, nos diálogos com as conversas normais e também nas conversas, nos diálogos por meio da música. Seguem as duas formas. E a transição entre elas, as próprias letras, o próprio diálogo são chatos, avançam a história, sim, com certeza, avançam a história, mas eles carecem de conteúdo, carecem de momentos bacanas, momentos memoráveis. As únicas coisas que eu gostei desse filme é algumas interpretações, algumas nuances da personagem Alicia Weir que são difíceis, principalmente se tratando de criança, inclusive nos próprios cortes, na própria montagem, como por exemplo, nós vemos a Matilda, aí acontece uma outra coisa, depois corta pra gente ver a reação dela, um segundo e depois troca para outra cena. São difíceis de pegar essas pequenas nuances e a garota é muito meiga, é uma graça, o elenco infantil é uma graça, mas o filme não conseguiu destacar essa graça para todo o conteúdo. Não vai, não funciona. Outra coisa bacana que eu gostei são vamos dizer assim, todo o conteúdo visual das cenas, a direção de arte de todo o figurino e de toda a ambientação. Me lembrou um pouco do Tim Burton. Diz muito sobre as cenas, a ambientação diz muito sobre a história. Tem o porão, que é obscuro, que é onde ela dorme, já que os pais a maltratam. Tem a biblioteca, que é bem brilhante, que é bem cheia de cores. Tem a escola, todos de uniforme, no estilo bem britânico de ser, bem escuro, já que a diretora é malvada, que a diretora é ruim. Depois, lá pro finalzinho, ganha tudo cores, brilho, fantasia, enfim. Só que é bacana, legal também, só que não é suficiente para carregar o filme para que a história seja boa. Porque o principal problema para mim é no roteiro que
é pobre de informação, pega apenas os principais eventos da narrativa e colocam aqui e tentam dar uma importância, uma relação muito grande da Matilda com a sua professora. Em alguns momentos a Matilda está com a bibliotecária contando algumas histórias e ela conta as histórias e ela não consegue dar um fim. Que tem aquele sentido da Matilda, ela sofrer bastante junto com seus pais, de ser maltratada, de ser ignorada pelos seus pais, e ela não consegue ser otimista a ponto de ter esperança e inclusive dar o final feliz para as histórias as quais ela inventa. Sempre quando acontece uma coisa boa, ela vem com uma tragédia, com uma coisa ruim, com uma coisa pesada, mas ela não tem a capacidade de poder continuar as histórias e contar algo bom. Enquanto ela vai contando essas histórias, ela começa a contar histórias da própria professora, tem esse paralelo das histórias da Matilda com a professora, com a Miss Honey, que é interpretada pela Lashana Lynch, que em certo momento parece ter, bem no começo, parece interessante essa conexão, essa ligação entre elas, mas que no final das contas acaba se perdendo ao longo do caminho e acaba sendo apenas uma encheção de linguiça. Não consegue segurar, não consegue conduzir por um grande tempo, não consegue criar uma substância suficiente para que essa ligação seja suave e não forçada, como no filme tá, acaba sendo uma conexão bem forçada, uma ligação bem ruinzinha mesmo. E que no final das contas, a maior parte dessas histórias, dessas conexões são chatas, são arrastadas e bem forçadas mesmo. O elenco, que a maioria para mim é conhecido, André Wishbone, Steven Graham, que interpretam os pais de Matilda, não agregam muita coisa, é muito pontual as participações deles e é bem difícil conseguir ganhar uma identidade própria. Em diversos momentos veio Danny DeVito e esqueci o nome da atriz lá da versão clássica, a Lashana Lynch. Ela é deslumbrante, mas ela não consegue ter uma força suficiente para trazer uma graça para essa personagem. Ela não consegue ter um espaço suficiente para brilhar. É muito pontual a participação dela dentro desse filme. Da mesma forma que os pais, acaba sendo bem fria e bem desaproveitada. A Emma Thompson, que é uma grande atriz, que tem um pouco de espaço do que os outros personagens, que interpreta a diretora da Agatha, a diretora Agatha, ela tem uma cena no qual ela começa a cantar e fala sobre seus desejos de não haver crianças no mundo onde ela poderia viver feliz, poder viver livre. É o único momento em que dá pra entender um pouco mais a personagem, dá pra compreender, gostar um pouco mais dela, mas que não é por muito tempo. Infelizmente, a personagem de Emma Thompson não consegue ser um ponto problemático e suficiente para ser uma grande vilã, um grande antagonista dessa história, da gente gostar ou odiar dela. Não há muita importância. O roteiro não permite que essa vilã seja grande, não permite que a Emma Thompson tenha uma grande atuação. O grande problema de Matilda, para mim, é o roteiro. Tem muitos furos, tem muito problema, muita falta de estrutura, de base para que o filme possa ser bom, possa ser maior. Aparentemente parece que ficaram focando muito nas cenas de musical. Não vi o musical em si, não vi que todas as músicas daqui são diretamente do musical, enfim, mas aqui carece de informação, carece de conteúdo, carece de base, de estrutura para que a história possa se encaminhar e possa ter conteúdo para contar essa história que a gente ama, devido ao clássico que passou diversas vezes na sessão da tarde. As únicas coisas boas que vemos em Matilda, né, um pouco da atuação da jovem e os próprios cenários, a própria mise-en-scène, das cenas de dança, enfim, no modo geral, que não sei por que me lembrei do Tim Burton. Talvez seja coisa da minha cabeça, mas enfim, não precisava ter 1 hora e 57 minutos, quase 2 horas de conteúdo para esse filme sem tanta informação, sem tanto conteúdo. Talvez só pegaram o musical, adaptaram, fizeram ali o filme e nem se preocuparam tanto assim com o roteiro. Bem,
mais uma bomba da Netflix para finalizar esse final de ano. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.